que é preciso fazer para ir para o céu? Vamos ler João 3,5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós temos uma condição imposta por Jesus para entrar no reino de Deus. Ou seja, para entrar no reino de Deus, uma pessoa deve nascer de água e do Espírito. Mas o que significa isso? Vejamos Atos 1,5, que diz assim: porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 2, do 2 ao 4, diz assim: de repente, do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Então aqui nós temos a primeira ocasião em que houve o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, do 2 ao 4. Eu não sei se você percebeu. Agora raciocine comigo. Se essa foi a primeira ocasião em que houve o batismo do Espírito Santo, então aqueles que morreram antes desse evento não puderam ser batizados com o Espírito Santo. Agora tente pensar em alguém que morreu um pouco antes dessa situação, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Pensou? Bom, eu pensei em João Batista, que havia morrido um pouco antes disso. Premissa 1. O requisito para ir para o céu é ser batizado de água e Espírito. Premissa 2. João Batista não foi batizado pelo Espírito. Logo, João Batista não entrou nos céus. Será que esse é um raciocínio errado? Vamos ver o que diz Mateus 11:11, que diz assim: em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que esse texto está querendo dizer? Vamos analisá-lo por partes. Jesus disse que dentre todos os humanos que haviam existido naquela época, ou até aquela época, João Batista era o maior em sentido espiritual deles. Então imagine que todos os humanos que existiram antes de João Batista eram menores do que João Batista. Abraão, Moisés, Davi, Noé e etc. Dentre todos os humanos que haviam nascido antes de João Batista era o maior. Agora veja a segunda parte. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, do que João Batista. Agora imagine o reino dos céus. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os 12 apóstolos, os demais anjos. Suponhamos que Matias seja considerado o menor no reino dos céus. Se esse for o caso, Matias é, ainda assim, maior do que João Batista. Assim, João Batista não está nos céus. Por quê? Porque o menor nos céus é maior do que ele. Logo, ele não pode estar nos céus. Se João Batista, o maior da sua época, não está nos céus, onde então está João Batista? João Batista não está nos céus, nem estará lá. Vamos agora analisar outro aspecto dessa mesma questão. Onde está o penitente que morreu ao lado de Jesus? Segundo o que diz Lucas 23, 42 e 43, então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui você se pergunta: onde é esse paraíso? Bem, nós ainda não podemos dizer onde é esse paraíso, com certeza. Mas nós, com a mais absoluta certeza, nós podemos afirmar que ele não se refere aos céus. Por que temos tanta certeza? Por uma razão óbvia. Volte ao texto de João 3,5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora faço uma pergunta óbvia. O penitente que morreu ao lado de Jesus nasceu de água e Espírito? Não. Ele simplesmente teve uma demonstração de fé momentos antes da sua morte. Nada além disso. Ele nem era discípulo de Cristo. Premissa 1. Somente quem nasce de água e Espírito entra no reino dos céus. Premissa 2. O penitente ao lado de Cristo não nasceu de água e Espírito. Logo, o penitente ao lado de Cristo não pode entrar nos céus. Agora temos outro raciocínio para esse mesmo ponto, que diz assim: Jesus somente ascendeu aos céus
40 dias depois da sua ressurreição. Então a palavra hoje aqui não se refere ao mesmo dia literal, porque do contrário o penitente teria entrado nos céus antes de Jesus. E isso é um absurdo. Quer ver? Imagina lá o penitente nos céus esperando Jesus por mais de 40 dias. Aí quando Jesus chega nos céus, ele diz: "Ô Senhor, 40 dias atrasado? O Senhor tinha dito hoje." Então veja que absurdo, não é o mesmo dia literal, a gente pode ter certeza disso também. A palavra usada aqui para paraíso é a palavra paradeisos, que significa, segundo o dicionário de Strong, local de origem oriental, um parque que é especificamente um Éden, um lugar de futura alegria, um paraíso. Se tal paraíso não é nos céus, onde é então o paraíso do Éden que Deus dará ao penitente arrependido? Premissa 1. O paraíso pode ser na terra, como o jardim do Éden, ou no céu. Premissa 2. O paraíso de Lucas 23:43 não é no céu. Logo, o paraíso só pode ser na terra.